Você já ouviu alguma frase ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido? No quartel, o militar é culpado até que ele prove o contrário. Muitos acreditam que, se um superior faz uma comunicação disciplinar, o subordinado é quem tem o dever de provar que não cometeu a falta. Mas será que o direito administrativo sancionador moderno realmente ele admite essa inversão do ônus da prova? Hoje, vamos entender por que essa visão está juridicamente ultrapassada e como a presunção de inocência deve prevalecer dentro das instituições militares. Vamos lá. No direito, existe uma regra básica. O ônus da prova cabe a quem alega. Tanto no direito penal comum e no militar, isso já está pacificado. E o direito administrativo sancionador, que é onde se encaixa aqui o processo disciplinar, ele nada mais é do que um irmão, entre aspas, do direito penal. Por que ele é um irmão? Porque ambos exercem o poder de punir do Estado. Ambos trazem consigo o ius puniendi estatal. Então, se ambos trazem consigo esse poder de punir do Estado, a regra matriz é a mesma. A administração acusa, a administração é quem deve provar. Por que disso? O militar, ele não tem o dever originário de provar que ele é inocente. Ele tem sim um direito de se defender, que são coisas distintas. E olha só, já que a gente falou que quem deve provar é a administração, de onde que nasce essa confusão? Que alguns falam, não, no direito administrativo inverte-se o ônus da prova. Isso está errado, essa alegação. Mas de onde que vem essa confusão? Acontece que muitos se apegam à questão da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. O raciocínio é o seguinte: se o superior relatou, presume-se verdade. Mas atenção, gente, tem que tomar cuidado com isso, porque essa presunção, ela é, que a doutrina chama de iuris tantum, que quer dizer o quê? Que é uma presunção relativa, ela não é absoluta. E pelo fato dela não ser absoluta, ela não pode atropelar a presunção da inocência garantida pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Temos alguns autores, como Fábio Medina Osório, que defendem, em matéria punitiva, que o Estado ele não pode se omitir do dever de provar, né? E isso é reforçado por alguns princípios, entre eles o da legalidade objetiva, que está previsto no artigo 2º do MAPA. Ou seja, a autoridade julgadora, ela não pode se contentar apenas com palavra por palavra. Ela precisa buscar a realidade dos fatos através do devido processo legal. E olha só, já que a gente falou de presunção de veracidade e de presunção de inocência, olha essa tabela aí. Olhando para ela, a gente consegue perceber que há um choque direto entre essas duas presunções, né? De um lado, a administração se ancora na verdade dos atos administrativos, na verdade não, na veracidade dos atos administrativos. Por outro lado, o militar tem a seu favor o estado de inocência garantido pela Constituição. O erro comum aqui é achar que a palavra do superior, por gozar dessa presunção iuris tantum, anula automaticamente a defesa. Na prática, se não houver um elemento objetivo que desequilibre essa balança, a presunção de inocência
ela deve prevalecer, né? Por quê? Porque a gente não pode punir pela hierarquia, né? Nós vamos punir o quê? Pela prova. Eu tenho a prova de que o militar cometeu determinada transgressão. Vamos puni-lo. Eu não tenho a prova. Ah, não, mas quem falou é superior. Então nós vamos punir com base na palavra do superior, que ele é o quê? O superior hierárquico. Nós não podemos fazer isso. E se a gente for aplicar dessa forma, ah, não, o superior falou, eu tenho que é verdade, então eu vou punir. Isso aí vai criar a chamada prova diabólica, né? A doutrina chama de prova diabólica. Imagine o seguinte caso: o superior comunica que um subordinado não prestou a continência devida. Contudo, nós não temos testemunhas, não temos câmeras, temos apenas a palavra do superior contra a do subordinado. Se exigirmos que esse subordinado prove que prestou a continência, estamos exigindo dele uma prova diabólica, né? Que é o quê? Ele tem que provar um fato negativo. Para você entender o que seria esse fato negativo, vamos fazer o seguinte exercício mental. Imagine que você tem que provar que não estava num lugar X em determinada hora e você não tem um registro objetivo. Como que você vai provar isso? Como que você vai provar esse fato negativo, né? Nesses casos, a insuficiência de provas, ela deve levar ao arquivamento e não à punição baseada apenas na hierarquia. E aqui nós não estamos falando contra a hierarquia e a disciplina, não. A hierarquia e a disciplina, elas são os pilares constitucionais das instituições militares. Mas elas não são substitutos para o conjunto probatório. O que isso quer dizer? Eu não posso usar da hierarquia e disciplina para punir sem que haja a devida prova que comprove os fatos alegados. E olha só, para ajudar a gente nessa construção, nessa densidade acusatória, nós temos um instrumento técnico que ele é fundamental, que é o TAV, o Termo de Abertura de Vistas. E é importante confundir isso aqui. O TAV, ele não é uma sentença antecipada, muito pelo contrário. Como o nome diz, ele é o momento de abrir vista dos autos para que o militar acusado exerça seu direito ao contraditório e à ampla defesa. E é ali, dentro daquele prazo estabelecido ali no TAV, que a defesa deve apontar a ausência de provas ou trazer a prova de que não cometeu, né, para a administração. Se o processo chegar ao veredito sem que a administração tenha produzido prova além da mera comunicação unilateral, a punição torna-se juridicamente frágil e passível de uma anulação judicial. Em resumo, a palavra do superior é um indício, ela é o início da prova, mas ela não é a verdade absoluta que encerra o debate. O ônus da prova é da administração, né? Então, se você gostou dessa análise sobre direito disciplinar militar, considere se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos aí militares, encarregados e acusados em processos administrativos. Deixa seu like e a gente se vê na próxima, beleza? Conhecimento técnico é a melhor ferramenta para a gente fortalecer a instituição militar. Valeu, gente. Muito obrigado.